Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o professor Helder Lima Gusso, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E neste vídeo vamos falar de algo super polêmico e controverso. Será que plantas aprendem? O que a ciência já sabe sobre a aprendizagem em plantas? Seres sem sistema nervoso são capazes de aprender? É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Se você está curioso por essa resposta, você está no lugar certo. Ao final desse vídeo, você vai saber o que a ciência nos diz sobre a aprendizagem em plantas. Esse tópico ele é super polêmico. Recentemente fiz uma enquete em minhas redes sociais perguntando para as pessoas: vocês acham que plantas aprendem? E, para minha surpresa, 90% das pessoas que me seguem nas redes sociais indicaram que sim, eu acredito que plantas aprendam. Será que os dados científicos estão em acordo com essa percepção pública que as pessoas têm? Nós vamos conversar então não só sobre as evidências que hoje existem sobre aprendizagem ou não em plantas, mas também um pouco sobre a história de como as descobertas e os experimentos foram feitos ao longo do tempo em relação a essa temática. Está preparado para ouvir sobre isso? Vamos começar? Vamos lá. Bom, ponto de partida nosso. Primeira coisa, plantas são seres com certeza super inteligentes que apresentam comportamentos complexos. Uma planta que acompanha o movimento do sol, ou que abre e fecha em determinados horários do dia, ou se você olhar para o ciclo circadiano de plantas e para uma série de estratégias que ela tem para lidar com predadores, entre outros tantos comportamentos complexos, claramente nós chegaremos à conclusão de que plantas são seres inteligentes. Isso não há a menor dúvida, creio eu. Acho que poucas pessoas alegariam que não há uma inteligência nos vegetais, né? Eles são muito bem adaptados aos seus contextos de vida e aos locais onde eles se desenvolveram ao longo do tempo, num processo de seleção natural, tal como os seres animais. Ainda assim, esses comportamentos complexos das plantas, tipicamente eles são entendidos como comportamentos que nós chamamos de filogeneticamente selecionados, ou seja, é a história de seleção natural das espécies que possibilitou hoje as plantas que existem a se comportarem do modo como se comportam. Ou seja, não é uma questão da planta hoje aprender a fazer algo, mas é que as plantas que tinham determinados tipos de características foram sendo selecionadas, ou seja, sobreviveram ao longo do tempo, deixaram seus descendentes e hoje aqui estão. Ou seja, o processo de seleção natural levou às características que hoje nós vemos nesses seres tão incríveis. Agora, é mais difícil pensar que uma planta, um organismo sem sistema nervoso, seja capaz de aprender novos comportamentos na sua própria história de vida. Ou seja, é aquele eperialface que está ali na sua hortinha, será que ele é capaz de aprender? Tá? Esta pergunta já mobilizou diversos cientistas, estudiosos e pessoas ao longo da história. Por exemplo, lá por meados da década de 70, foi publicado um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. A publicação desse livro causou um grande rebuliço entre as pessoas que admiram plantas e que trabalham com plantas. Os seus autores, o Peter Tompkins e o Christopher Bird, apresentaram nesse livro um conjunto de experimentos que, em tese, tinham demonstrado que as plantas pensam, se comunicam, raciocinam, têm memória a ponto de se lembrar da face da pessoa que agrediu uma outra planta na presença dela. Pensa que loucura que seria isso, né? Em outras palavras, nesse livro, os autores eles argumentam a ideia de que existe uma consciência, inclusive, em plantas. É algo que é simplesmente revolucionário do ponto de vista sobre a biologia ou fisiologia vegetal. É algo bastante chocante para quem estudava plantas ao seu período. Mas qual foi o grande problema em relação àquilo que estava apresentado nesse livro? As evidências que foram apresentadas por esses autores, elas foram produzidas em experimentos que não tinham efetivamente a ideia de um controle experimental, ou seja, não era um experimento que levava muito a sério a ideia de método científico. Não se tinham procedimentos, por exemplo, que diminuíssem os vieses dos próprios autores, ou seja, às vezes, quando um cientista faz um estudo, aquilo que ele gostaria que fosse, ou seja, as suas ideias de como o mundo funciona, interferem sobre os resultados. Então, os cientistas trabalham muito com a ideia de experimentos chamados de cego. Eu não sei que planta está passando por que tratamento quando eu coleto dado, por exemplo, para diminuir
o efeito das minhas expectativas, que eu queria algum tipo de viés, por exemplo, irrigar melhor uma planta do que outra, tudo bem? Também não utilizaram equipamentos considerados adequados para fazer as medidas que eles pretendiam medir, e também, claramente, as interpretações apresentadas nesse livro assumiam muitas suposições que eram baseadas muito mais em crenças dos próprios autores do que naquilo que efetivamente era observado, né? Fazendo com que os resultados que são descritos nesse livro não sejam confiáveis para um estudo que se pretende ser científico. Neste caso, nós estamos falando especificamente que este livro pode ser chamado daquilo que nós chamamos de pseudociência, né? É algo que parece científico, então ele fala em termos de experimento, de um instrumento, do procedimento de trabalho, de investigação, mas na verdade ele não respeita as regras básicas da ciência, né? Não é um experimento bem conduzido do ponto de vista de um cientista. Tudo bem? Ah, e aí, como já diria Carl Sagan, que é um dos grandes nomes da história da ciência moderna, ele dizia que quando eu tenho uma afirmação extraordinária, eu preciso de uma evidência extraordinária. Então, alegar, por exemplo, consciência em plantas requer da gente mostrar evidências extraordinárias. E as evidências publicadas nesse livro não foram produzidas de uma maneira suficientemente adequadas e nunca foram confirmadas em outros experimentos. Ou seja, quando um cientista também produz um dado, outros estudos replicam isso que você fez para avaliar se de fato os resultados são aquilo que você está indicando, ou se porventura foi um resultado meio aleatório ou produzido por uma falha no seu procedimento. Então, as replicações do que é apresentado nesse livro nunca nos levaram a lugar algum, tá? Só para exemplificar, que pessoas que levaram a sério essas ideias e fizeram esse tipo de pesquisa com rigor experimental mais forte, ainda em 1976, um pesquisador chamado Julian James, ele publicou um relato de uma tentativa de usar um procedimento chamado de condicionamento respondente, que nós já vamos falar sobre ele, com a famosa planta mimosa. Sabe aquela plantinha, a mimosa pudica, que você passa a mão e ela se fecha? Essa planta, então, é muito famosa por responder estimulação tátil, e o James, o que ele tentou fazer? Usando umas centenas de plantas, com centenas de vezes repetindo o procedimento, ele tentou ensinar essas luzes, essas plantas, a responderem não ao toque, então ela não se fecha quando você toca, mas quando um feixe de luz forte toca a planta. Então ele tentou parear, fazer um condicionamento entre luz e a sensação tátil, e isso não obteve sucesso. O experimento do Julian James foi um experimento muito mais rigoroso em termos de procedimento científico. Depois desse rebuliço inicial que esse livro, A Vida Secreta nas Plantas, causou, e das replicações e questionamentos mostrando que, do ponto de vista científico, esses experimentos não se confirmavam, não eram confiáveis nem generalizáveis, o debate sobre a aprendizagem em plantas parece que ficou um pouco em banho-maria, com pouquíssimos estudos sendo feitos nessa direção, porque a comunidade basicamente descartou isso como possibilidade. Tá? Em grande parte, sendo bem direto, é isso mesmo. Agora, o pouco que se fez, ou que se conseguiu demonstrar, e que tem uma literatura falando sobre isso, é mostrar um processo chamado de habituação. Né? O que é habituação? É quando eu tenho um organismo que é sensível a um certo tipo de estímulo, conforme eu vou sendo exposto gradativamente ou constantemente a esse estímulo, eu começo a responder de maneira cada vez menos intensa, né? Então, a mimosa pudica, que é sensível à estimulação tátil, se você ficar fazendo, sem parar, uma hora a resposta da planta, ela é menos intensa, tá? E esse tipo de estudo de habituação parece que tem literatura suficiente para mostrar que é possível que uma planta desenvolva habituação. Agora, veja só, essa habituação, ela pode ser considerada assim como um tipo de aprendizagem, ou seja, é na interação daquela espécime, aquele organismo que está ali, na interação com o seu meio, ele passa a responder de uma maneira um pouco diferente, ou seja, menos intensa, porque foi exposto sucessivamente a um tipo de estimulação. Então, estudos envolvendo habituação parecem ter dados meio que conclusivos na literatura com plantas, mostrando que é possível enxergar esse efeito. Agora, veja só, embora a gente possa falar de estudos de habituação como também aprendizagem, esse é um tipo de comportamento
que, embora seja aprendido, não é algo que expande um repertório comportamental novo. O que eu quero dizer? A planta não aprende a fazer algo novo, ela não se comporta de um modo diferente em relação ao meio no qual ela está. Ela simplesmente reduz a intensidade da sua resposta a um estímulo que já produzia um certo efeito. Tudo bem? Então, assim, no caso da habituação, embora eu possa falar em aprendizagem, eu não estou vendo a expansão de um repertório comportamental. Mais complexo do que a habituação e um processo que nós já falaríamos que expande o repertório comportamental, ou seja, ensina um comportamento novo, é aquilo que nós chamamos de condicionamento respondente, condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano, que é o tipo mais básico da dita aprendizagem associativa. Tá? Como que funciona isso? Então, tipicamente, quando a gente estuda, seja isso com humanos ou com outros animais, o que a gente faz? A gente sabe que diante de um certo estímulo incondicional, que quer dizer que não precisa ser aprendido, é incondicional porque independe de relações de condicionalidade, ou seja, por ser dessa espécie, você já responde a esse tipo de estimulação. Nesse caso, pensando num cachorrinho, botar uma comidinha bem gostosa, a gente sabe que elicia uma resposta de salivação, né, fazendo referência ao experimento clássico do Pavlov. Então, uma comidinha, o seu ossinho cheio de cheirinho de carne, elicia a resposta de salivar do cachorrinho. E o que seria o condicionamento pavloviano? Se eu pegar alguma coisa que é considerada como um estímulo neutro, um evento ambiental qualquer, que não produziria uma resposta de salivação, né, nenhuma sineta faz um cachorro salivar. Mas, por outro lado, se essa sineta ocorrer imediatamente antes da apresentação desse osso cheio de carninha gostosa, com o passar dessas apresentações, este estímulo que era neutro passará a iniciar uma resposta agora do cachorro. Ou seja, mesmo na ausência agora do osso, esse evento neutro agora se torna um estímulo condicional, ou seja, dependeu de uma relação de condicionalidade, de torná-lo relacional ao osso. Ele passa a iniciar agora uma resposta também condicional semelhante à resposta anterior. Ou seja, a gente vê animais, humanos e outros animais, claramente aprendendo por meio dessas associações, por meio do condicionamento dito respondente, clássico ou pavloviano. Neste caso, o que nós temos? Um comportamento agora, nesse caso aqui, como salivar, que ocorre na presença de algo que nunca eliciaria salivação em condições normais, se não fosse pelo processo de pareamento que esses dois estímulos passaram. Tá? Então, em função do pareamento, esse estímulo passa a eliciar essa resposta. Isso já é um comportamento novo. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque esse é um tipo de aprendizagem considerada muito básica, ou das mais simples, vamos chamar assim. Envolve pouca estrutura em termos de sistema nervoso, envolve pouca complexidade em termos de aprendizagem. É diferente de discutir a aprendizagem de um comportamento simbólico complexo, por exemplo, ou aprender linguagem, coisas do tipo. É uma coisa muito simples e que parece que todos os animais comungam desses princípios. Por exemplo, um grande neurocientista bastante conhecido, Eric Kandel, demonstrou tanto o efeito da habituação quanto do condicionamento respondente com a plísia, que é a lesma do mar, um organismo super simples e é capaz de aprender esse tipo de relação. Por que nós estamos falando de tudo isso aqui com você sobre condicionamento pavloviano num vídeo sobre aprendizagem em plantas? Porque em 1916 foi publicado um experimento bombástico liderado pela professora Mônica Gagliano, uma professora lá da Austrália, que ganhou uma grande repercussão na discussão sobre aprendizagem em plantas. Né? A discussão sobre essa planta tem sido nomeada, muitas vezes erroneamente, como a discussão sobre inteligência em plantas, e o termo inteligência é muito porque as pessoas às vezes associam a ideia de aprender com cognição. São conceitos distintos, a gente não vai entrar no mérito dessa discussão, mas a ideia de que, embora, para mim, falar de inteligência em plantas é uma coisa muito tranquila, né? As plantas são muito inteligentes, discutir aprendizagem é uma outra discussão, né? O quanto elas aprendem ao longo da sua história de vida. Mas o termo inteligência, provavelmente pela inclinação cognitivista dos autores que têm publicado a esse respeito. Bom, vamos tentar fazer uma síntese do que foi esse experimento bombástico publicado pela professora Mônica Gagliano e seu grupo lá da Austrália.
Vamos mostrar aqui. Nesse estudo, esses autores trabalharam com uma planta que é um tipo específico de ervilha, naquilo que nós conhecemos como um labirinto em Y. Se você olhar um cano de PVC, na qual tem um vaso com a plantinha embaixo e dois buraquinhos, né? Ou para um lado ou para o outro. Por algum desses buracos é por onde entra, por exemplo, algum tipo de estimulação externa, do tipo luz ou do tipo vento, ok? E nesse caso específico, se eu tenho um vasinho com uma pequena ervilha plantadinha aqui, essa ervilha, em tese, ela pode escolher crescer para um braço, braço esquerdo, ou braço direito, tudo bem? O que essa equipe fez? Eles passaram essas plantas por um treinamento associativo, no qual um grupo recebia um ventinho, que é considerado um estímulo neutro para a ervilha, pareado, associado com uma luz, tá? Em um tipo específico de luz que produz, ou que tem um efeito de estímulo incondicional, ou seja, uma luz que produz respostas na planta. Vocês todos devem saber que a planta, quando ela cresce, ela busca luz, não é isso? Então, quando ela está buscando luz, as plantas em geral buscam luz, e não é o caso diferente da ervilha, então ela busca essa luz. Então, quando eu tenho a luz num dos canais do Y, a tendência é que essa plantinha nasça do vaso em direção ao braço que tem luz. Em um dos grupos, então, as plantinhas tinham vento-luz, e outro grupo passava com o vento de um lado, luz do outro, tudo bem? Então, um grupo foi treinado com vento e luz associados no mesmo braço do túnel, e outro com vento e luz, cada um em um braço do túnel. Após as sessões de treinamento, essas plantas eram expostas a uma condição na qual só ocorriam os ventos em um dos braços em Y, sem a presença de luz. Tá? E aí o que se observava? Se só o vento era capaz agora de eliciar uma resposta da planta em direção a um desses braços. Né? O que eles concluíram? Que as plantas que passaram pelo treino de vento mais luz, por condicionamento pavloviano, tenderam a crescer em direção ao braço que depois só vinha vento. As plantas que foram treinadas no outro grupo tenderam a crescer para o braço sem vento, ou seja, então vento para cá, ela ia crescer para o outro lado, como foi a situação na qual ela foi condicionada. Enquanto que as plantas do grupo controle, que não passaram por nenhum tipo de treinamento associativo, cresciam aleatoriamente, ou por um braço ou por outro, a despeito de ter vento, tá? Vamos sintetizar isso de novo. Então, em um grupo que foi associado, vamos olhar aqui pela representação, vento acende a luz. Essa curva aqui representa a passagem do tempo. Então, vem o vento primeiro, acende a luz, está um pouquinho junto, depois só a luz, depois só coloca o vento e vê que resposta que acontece. Tudo bem? Tudo bem? Ficou entendido o experimento? O que é importante destacar? A literatura sobre a aprendizagem em plantas tem estudos com resultados negativos, ou seja, que não tem como fazer o pareamento. Citei o estudo clássico lá de 1976. Algumas poucas publicações esparsas ao longo do tempo com resultados positivos, e menos ainda estudos com resultados positivos que efetivamente tivessem um controle experimental mais rigoroso, como foi o caso da publicação desse estudo da Gagliano e colaboradores em 2016. Ou seja, este estudo aqui agora, 2016, ele requalifica os estudos anteriores por ser um estudo com rigor experimental claramente mais sofisticado do que qualquer outro estudo com resultados positivos do passado. Outro aspecto que chamou muita atenção para o estudo da Gagliano e colaboradores é que ele também foi um dos poucos estudos que não utilizou a mimosa pudica, aquela planta que responde a resposta tátil, para o estudo, né? Eles fizeram com um tipo de ervilha. E, desse modo, esse estudo, por enquanto, é considerado, até o momento, o mais convincente, ou, em outras palavras, o com melhor confiabilidade, já publicado até o momento, com resultados positivos, afirmando que temos a aprendizagem por condicionamento pavloviano em plantas. Tá? Então, a melhor evidência presente na literatura que indica que é possível ensinar por condicionamento pavloviano plantas é esse estudo da Gagliano e colaboradores de 2016. Como vocês podem imaginar, a publicação desse texto em 2016 reacendeu a discussão sobre a aprendizagem em plantas. Então começou a ter uma série de discussões sobre isso.
Na própria revista onde foi publicado o estudo Gagliano, tem uma seção de comentários e muitos pesquisadores comentaram, alguns indicando possíveis problemas metodológicos, outros questionando o procedimento, outros questionando os resultados e coisas do tipo. Então isso reacendeu as discussões e algumas respostas foram dadas em algumas revistas científicas por aí. Em especial, no ano passado, um pesquisador chamado Casey Merkel publicou um novo estudo, desta vez para colocar muita lenha na fogueira. Tá? O que esse cara faz? Ele replica o experimento de Gagliano e colaboradores, ou seja, ele refaz, ele pega o procedimento descrito por Gagliano, utiliza os mesmos tipos de procedimento, ampliando a amostragem. Nesse caso, ele trabalhou com aproximadamente 70 plantas por grupo experimental e com análise dita cega, ou seja, quem está coletando os dados não sabe que plantas pertencem a que grupos, para diminuir o viés sobre pesquisadores. Ou seja, se quem está coletando dados não sabe que planta está em que grupo, fica mais difícil que o seu interesse de querer demonstrar uma tese pré-concebida seja concretizada. Tudo bem? Nesse estudo, então, ele também adequa algumas questões de procedimento de como coletar o dado, a partir de algumas críticas que ele faz um pouco ao procedimento, ele complexifica aqui novos grupos e aí por diante. Mas a base do experimento dele é a mesma da Gagliano, ou seja, para algumas plantas ele coloca luz e vento, para algumas plantas luz de um lado, vento do outro, e assim sucessivamente, e testando também algumas outras variações que não nos cabe tanto discutir aqui neste contexto em específico. Para quem tiver interesse em ler os detalhes, vale a pena pegar o estudo do Markel para avaliar. E o que é importante desse estudo todo? Os resultados do Markel não confirmaram os resultados da Gagliano, ou seja, não foi observado nessa nova replicação em 2020 nenhum efeito de um possível condicionamento respondente, o pavloviano, mesmo utilizando o mesmo tipo de procedimento e equipamento. Né? Nesse caso, o Markel ele sugere na discussão do experimento dele que seja feita uma nova replicação ainda, usando coleta e análise de dados cega, ou seja, sem o pesquisador saber inicialmente que planta em que grupo cada planta está, e também com a participação dos estudos originais, ou seja, ele faz quase que um convite para Gagliano e colaboradores participarem junto de uma replicação do experimento original. Isso é algo fenomenal, né? Então, já que surgiu agora controvérsia, em tese o estudo anterior era bom, esse também está ainda melhor, ainda mais rigoroso. Então, que tal fazer uma replicação envolvendo toda a equipe de pesquisa para a gente ver onde é que nós chegamos com tudo isso? Diante da publicação desse estudo, a professora Mônica Gagliano e sua equipe respondem à publicação de 2020. Então, tem um artigo respondendo a essa publicação dessa replicação, indicando que, do ponto de vista dela, muito provavelmente ela considera que a luz que foi utilizada pelo Markel no experimento dele não deve ter sido adequada. Ela não tinha um papel de estímulo incondicional para aquelas plantas. E que não deve ter sido utilizado também um quarto escuro adequado para fazer o experimento. Ou seja, basicamente ela diz o seguinte: olha, o teu experimento, pelo que eu estou vendo aqui no artigo, tem problemas no controle experimental que explicam por que os teus resultados são diferentes dos meus, tá ok? Então essa é a resposta dos autores em relação ao artigo que foi publicado. O Markel responde ao comentário delas também na sequência. E basicamente o que ele apresenta como resposta? Olha, o modo como eu usei a luz para promover o fototropismo das plantas, né, fazer elas crescerem em direção a essa luz, demonstrando, enfim, ele descreveu como é que ele fez esse procedimento, demonstrando que não tem sentido nessa crítica, ou seja, que a luz foi utilizada em parâmetros que, de fato, pode-se afirmar que a luz que ele utilizou pode ser utilizado como estímulo incondicional para a planta. E, de todo modo, ele também apresentou o procedimento de como ele definiu a intensidade de luz, que foi a partir de uma análise da luz do experimento da Gagliano. Ou seja, se o experimento dele estava com problema, o da Gagliano também deveria estar com o mesmo tipo de problema. Então, isso não explicaria o resultado diferente de uma replicação. Quanto à luminosidade presente, a indicação que a Gagliano faz de que talvez houvesse problema no quarto escuro, ele descreveu também que usou uma técnica para replicar o brilho, intensidade e contraste de luz igual ao estudo original, ou seja, isso também não explicaria as diferenças no resultado. E ele finaliza com uma conclusão que eu achei muito interessante, o jeito de escrever isso. Ele diz o seguinte,
É uma tradução literal aqui do texto. A tentativa de replicação não encontrou evidências para aprendizagens associativas na ervilha. Ah, certamente, isso não quer dizer que não seja possível existir esse tipo de aprendizagem, e eu, sinceramente, gostaria muito que pesquisas futuras demonstrassem esse fenômeno, isso de maneira replicável, inclusive. Ou seja, o que o Markel indica ali seria muito legal se a gente, de fato, descobrir que existe aprendizagem pavloviana com plantas. Isso é algo revolucionário do ponto de entendimento da própria fisiologia vegetal. Isso de fato vai ser uma descoberta muito marcante a hora que a gente tiver isso com certeza de que essas coisas funcionam, de que as plantas aprendem, ou seja, isso vai implicar em muita coisa para o nosso entendimento sobre os seres vegetais. Tá? Então não é que ele está indo contra ou se opondo, ou tem uma bandeira ideológica, não é nada disso, mas o que ele está indicando o experimento não reproduz o mesmo tipo de resultado, e precisamos considerar isso. Dado toda essa discussão que eu estou apresentando para vocês, qual é a síntese do cenário hoje? Não há 100% de certeza de que plantas aprendam por condicionamento pavloviano. Né? O artigo que tem a melhor evidência até o momento é da Gagliano e colaboradores, de 2016, mas cujos resultados não foram nem replicados na única tentativa publicada até este momento. Ou seja, do ponto de vista científico, não é possível afirmar que exista aprendizagem por condicionamento respondente, pavloviano ou reflexo com plantas. Não existe essa evidência. Existe um único artigo publicado cujos resultados não foram replicados, ok? O que temos é uma hipótese, né, de que seja possível que plantas aprendam por condicionamento pavloviano, mas que a evidência na literatura é muito fraca. A gente precisa que isso passe por novos testes, replicações, até que isso possa ser chamado de fato de evidência. Então nós não temos uma evidência de que de fato plantas aprendam usando esse modelo do condicionamento respondente, ok? Tudo isso para chegar à conclusão que eu acho mais importante dessa história, desse acompanhamento de discussão sobre aprendizagem por condicionamento respondente com plantas. Não comprem como verdadeiro ou como certo a ideia de algo que está publicado em um artigo científico. A gente precisa acompanhar a produção científica de uma área para analisar com mais clareza e precisão as evidências que sustentam tais ideias. Ou seja, se você fizer um recorte, pegar só o estudo da Gagliano, a gente pode sair afirmando por aí que plantas aprendem por condicionamento pavloviano, enquanto, na verdade, a maior parte das evidências que nós temos até o momento indicam que não é possível, ok? Então, não dá para comprar resultados de um único experimento. Isso se aplica tanto quando a gente vai discutir aprendizagem com plantas, quanto qualquer outra coisa. Não é porque um estudo diz que cloroquina funciona que você tem que comprar isso como ideia. Olhe para a literatura científica e confie na comunidade científica, não em um único pesquisador. Tá claro o recado? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.